manifestação de Deus, da revelação do Senhor, em uma realidade que é espiritual, e o Espírito Santo tem muito para fazer na sua vida. Eu creio que o reino de Deus não consiste de palavras. O reino de Deus, ele consiste de poder. E o evangelho que a gente prega é este evangelho de poder, a demonstração do poder de Deus. Paulo diz que a nossa linguagem em pregação não consiste em palavras de persuasão, mas sim na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Eu creio na manifestação do poder de Deus sobre você, naquilo que o Espírito Santo tem para liberar sobre a sua vida uma vez mais. Que seja uma noite que o Senhor vai te levar a um próximo nível espiritual, a uma nova dimensão do Espírito, que haja sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo, experiências tão preciosas, tão profundas com a pessoa do Espírito Santo, que sejam um santo convite do Senhor para você, para o novo de Deus. Existe em nosso meio uma sede, uma fome, um santo desespero pelas coisas do Senhor. A gente sabe que a nossa fome por Deus, a nossa sede por Deus, ninguém pode controlar. A nossa fome por Deus, a nossa sede por Deus, atrai o céu até a nossa direção. É completamente antinatural, não faz nenhum sentido um cristão não ter esse apetite pelo sobrenatural, não ter esse apetite pelo Espírito Santo. Você está em plena segunda-feira, neste lugar, no santuário de Deus, buscando o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui. Vou falar mais forte, o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo, ele quer se revelar a você, ele quer se manifestar sobre você nesse dia. Então, eu tenho uma palavra do céu para compartilhar com você. Quero falar sobre queimando no secreto. Queimando no secreto. Existe esse convite do Espírito Santo para todos nós aqui. Eu quero te fazer hoje um convite, ou melhor, eu te faço uma santa convocação nessa noite. Essa convocação para esse lugar, para o lugar do secreto, para o lugar onde você terá experiências tão extraordinárias com o Espírito Santo. Eu creio nisso. Nada, absolutamente nada, poderá impedir aquilo que o Espírito de Deus ele vai fazer sua vida. Acredita nisso? Não, alguém realmente crê nesta palavra, naquilo que o Espírito Santo ele quer fazer em você? Quero muito que você abra comigo a sua Bíblia, Levítico, no capítulo 6, no versículo 13. Levítico, no capítulo de número 6, no versículo de número 13. O texto sagrado diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pai, nós cremos nesta palavra e cremos no fogo do Espírito Santo sobre nós. O fogo, ou ele se apaga, ou ele propaga. E a nossa oração aqui é como a oração de Moody. A gente faz uma fogueira neste altar e a gente pede ao Espírito Santo para que esse fogo ele venha se alastrar. Que seja da Vila Rosa, que seja de Goiânia, que seja de Aparecida de Goiânia, que seja de Goiás, para o Brasil e para as nações da terra. Nós acreditamos nesta ação do Espírito de Deus sobre nós e pedimos ao Senhor o seu fogo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A Bíblia ensina que Deus é fogo
que o trono de Deus também é fogo, que Deus selou a sua aliança com Abraão através do fogo, que Deus apareceu para Moisés através do fogo, no pelas repartidas como que de fogo. A Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros nessa terra labaredas de fogo. Então há uma promessa para nós, promessa deste fogo, o fogo do Espírito, este incêndio que não dá para controlar. E eu creio muito em um fogo hoje, em uma espécie de campo aberto. Uma vez que pega, varre tudo pelo seu caminho. Existe um fogo do Espírito Santo para queimar do seu coração e para se alastrar de você. John Lake, que foi um incrível avivalista, um dos mais extraordinários que já passou pela terra, ele era tão extraordinário que por onde ele passava, os hospitais ficavam sem pacientes, de tamanha unção, autoridade e poder que através dele se manifestava. Foi John Lake que iniciou, que criou as salas de curas. John Lake, ele diz o seguinte: cada um cristão que tenta viver pela razão, ele está saindo do país de Deus para a terra do inimigo. Nós pertencemos ao reino miraculoso e do sobrenatural. Nós não vivemos pela razão, nós não enxergamos a nossa vida nessa ótica, nós nos movemos na dimensão do Espírito, a dimensão do sobrenatural. Porque a razão, a lógica, a nossa racionalidade vai nos engessar, vai nos limitar, vai nos paralisar, muitas vezes nos fará retroceder. Agora, viver no país do Espírito é o que nos fará viver o sobrenatural que Deus tem para nós, esse ambiente miraculoso da revelação do Espírito. Porque a razão, a lógica, a nossa racionalidade vai nos engessar, vai nos limitar, vai nos paralisar, muitas vezes nos fará retroceder. Agora, viver no país do Espírito é o que nos fará viver o sobrenatural que Deus tem para nós, esse ambiente miraculoso da revelação do Espírito. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar a respeito disso. Não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito, mas tem uma vida realmente no Espírito. Paulo ensina para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 18: enchei-vos do Espírito, e enchei-vos continuamente do Espírito. A palavra apagar significa cessar, extinguir o fogo, ou as coisas no fogo, ser apagado. Pode entender como sufocar, suprimir, abafar. Também pode ser compreendido como limitar esta influência divina do Espírito Santo. Hoje eu te convido a queimar no secreto, aceitando os convites do Espírito Santo. Quantos querem aceitar os convites do Espírito Santo? Eu quero que você veja aquilo que a Bíblia nos ensina. Em Lucas capítulo 9, no versículo 28, diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Existe um convite de Jesus para você, para uma vida no sobrenatural, para uma vida de profundas experiências com o Espírito Santo. Sabe o que eu sinto hoje? Jesus te convidando para a oração, te convidando para o devocional diário,
te convidando para uma vida de jejum, para uma vida de consagração. Sabe o que eu sinto hoje no meu espírito? Que existe um santo convite do Senhor para você novamente entrar no seu quarto, trancar a porta do seu quarto e ficar horas em louvor, em adoração, em leitura bíblica, em oração. Ele quer te convidar hoje para você entrar em um novo nível do Espírito. Existe uma saudade do Espírito Santo que hoje está sendo revelada a você. Coisas novas que o Espírito Santo Ele quer trazer para você. Você que orava e não ora mais, você que tinha tempo de devocional e não tem mais, você que dedicava-se para o jejum, para a consagração e não se dedica mais, não haverá em você, eu profetizo em nome de Jesus, nenhum tipo de inanição espiritual, mas haverá em você disciplinas espirituais que te levarão a esse lugar do Espírito. Convite do Espírito, sabe? Eu te convido a você entrar no seu quarto outra vez. E eu te convido a ficar pelo menos uns 3 dias no seu quarto. Eu te convido a se trancar lá dentro. Eu te convido para durante 3 dias ler sua Bíblia. Durante 3 dias tomar água e comer só pão. Durante 3 dias desligar o computador, desligar o celular, desligar a televisão. Pode acontecer com você 2 coisas. Você pode ter um colapso nervoso terrível. Agora você pode ter uma experiência com o Espírito Santo, que a sua vida nunca mais será a mesma. Existe um convite do Espírito de Deus para você entrar neste lugar, para você entrar no secreto. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 ensina: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Nós servimos a um Deus que nos recompensa. A Bíblia fala que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Um Deus que é recompensador daqueles que o buscam. Um novo nível de experiência. Vou falar mais forte, um novo nível de experiência. O Espírito Santo, Ele quer te levar a este lugar. Eu estava no Impactando Vidas, aqui na igreja, que é o nosso encontro com Deus. Depois da ministração, chegou uma irmã em mim e falou assim: bispo, eu tive uma experiência muito profunda com o Senhor. Eu falei: aleluia. Eu falei: qual? Aí ela disse: hoje, realmente, eu falei em línguas. Eu fluí na linguagem do Espírito, na linguagem da oração. Eu disse: glória a Deus por isso, minha irmã. Deus seja louvado. Mas eu disse assim: eu não entendi. Você falou que hoje falou, mas antes você falava? Então, bispo, eu achei que eu falava. Eu falei: para mim é um pouco confuso. Como assim? Você tinha essas experiências? Aí ela: eu achei que eu tinha. Eu falei: e o que você falava? Aí ela: vou falar, as minhas línguas eram assim: a sererê, ha, derê. Eu falei: pois bem, eu acho que você realmente não falava em línguas. Porque o falar em línguas a gente não aprende. Não tem como você decorar as línguas. Porque as línguas fluem do Espírito Santo dentro de você. O apóstolo Paulo fala: não proíba o falar em línguas. Paulo diz: aqueles que falam em línguas edificam-se a si mesmos. Então quando você ora a linguagem do Espírito, você é edificado pelo Espírito Santo. Já viu que os grandes heróis na fé, quando você vai ler as suas histórias, seus relatos, eles ficavam muito tempo orando em línguas. Sabe o que eu faço em qualquer lugar que eu estou? Eu sempre estou assim. Estou no avião, estou no carro, estou em casa, qualquer lugar eu estou assim. Eu falo em línguas o tempo todo. Eu estou dirigindo, eu estou aqui ouvindo louvor e estou. Eu estou em casa trocando fralda de menino, eu estou aqui. Uma vida no Espírito. Eu vou fazer um convite para você para ter uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito. De vez em quando alguém chega em mim e fala assim: epa, você falou alguma coisa? Eu disse nada. O falar em línguas, quando você une oração sobrenatural, a linguagem do Espírito, com uma vida de oração efetiva, você vive a dimensão do Espírito.
Deixa eu dizer algo para você. Deus está te entregando hoje discernimento espiritual. Você vai discernir mente, coração e voz de Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você vai saber o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo. Aonde você entrar, a ambiência que você for, haverá em você o discernimento do Espírito Santo. Diga aleluia. Enquanto permanecermos escravizados a uma cultura de velocidade, a uma cultura que é completamente superficial, e se nós estivermos distraídos, nós não seremos as pessoas que Deus deseja que a gente seja. Existe dentro de nós uma agitação do Espírito, para que você e eu venhamos sair do superficial, do raso. A gente pode chamar isso aqui de faz de conta da religião. Deus não te quer apenas entrando em um prédio da igreja, assistindo um culto, assistindo a pregação, assistindo os louvores. Deus, Ele te quer incendiado pelo Espírito Santo. Nossos poços não terão entulhos, porque nossos poços têm água muito boa que jorra. Sabe qual é o grande mal deste século, deste tempo, desta geração? São crentes que dizem que são crentes, mas mentem. São crentes e dizem que são crentes, mas são desonestos. São crentes, dizem que são crentes, mas são adúlteros. São crentes, dizem que são crentes, mas são amigos do mundo. O que o Espírito Santo quer fazer com você hoje é te levar a uma nova dimensão espiritual, a este lugar, o lugar do secreto. Queime no secreto, deixando o Espírito Santo incendiar. Quantos querem isso? Diga incêndio. Não, diga mais alto ainda, diga incêndio. Não, diga mais forte ainda, incêndio. Veja, Lucas capítulo 9, versículo 29. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Jesus queria que os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, tivessem essa experiência. Jesus os levou a ter essa experiência. Houve um incêndio tão extraordinário do Espírito, e por causa disso a igreja avançou de forma tão extraordinária. A igreja primitiva cresce, dos judeus aos não judeus, ilhas, províncias, 30 países, Jerusalém, África, Ásia, Europa inteira. Pois aonde o Espírito Santo se move, existe entusiasmo, existe crescimento, existe movimento. O Espírito Santo, Ele está se movendo aqui em nosso meio. Então haverão sinais da manifestação do Espírito Santo sobre você. Veja, a inteira submissão de nossa vontade à vontade de Deus deveria ser um dos nossos principais alvos neste mundo. No Getsemane, Jesus orou: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Levante as mãos aos céus e diga: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Diga: Senhor, eu quero, eu desejo
eu preciso do teu Espírito. Mãos limpas, coração puro. Mãos limpas, coração puro. Mãos limpas, coração puro. Qual que é a nossa geração? É a geração que valoriza as coisas. Nós estamos em um tempo que se valoriza muito mais o ter do que o ser. Mas dentro da igreja também se valoriza muito mais os talentos do que o caráter. Pregar bem é muito fácil. Ter dons extraordinários, isso também não é grande coisa. Ter habilidade, isso não quer dizer nada. Não basta a gente ter talento e a gente não ter caráter. Quando Samuel ele vai falar sobre o seu caráter, ele diz o seguinte: eis-me aqui, olhem para mim, testifiquem contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, encobri os meus olhos, olhem para mim, porque eu vos restituirei. Em outras palavras, olha para a minha vida, vê se tem brechas, legalidade, pendências, coisas mal resolvidas. Se eu lesei alguém, se eu comprei e não paguei, se tem algum rastro de imoralidade. Deus ele prefere a prostituta sincera do que o líder religioso hipócrita. Hipocrisia é fingir-se aquilo que não é. E é por isso que a hipocrisia leva o homem à morte. Como Deus nos vê, como Deus nos enxerga e quem nós somos de verdade. Como o Espírito Santo olha para você, como Ele vê você. Queime no secreto, buscando experiências novas e inéditas. Quem quer ter uma experiência nova com o Espírito Santo hoje aqui? Não, vamos lá, eu vou além. Quantos querem ter novas experiências com o Espírito Santo nesses próximos dias? Então vou falar, e me desculpa se eu aumentar muito aqui o tom da minha voz, porque eu vou falar bem forte isso aqui. Nesses próximos dias, o Espírito Santo, Ele vai pegar você, Ele vai te acordar de madrugada, Ele vai te sacudir, Ele vai te chamar para orar, Ele vai te dar visões, revelações, Ele vai te dar experiências profundas com o Espírito Santo, aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 30 diz: surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Era Moisés e Elias. A Bíblia toda se reuniu. Jesus, Moisés e Elias. Pensa numa conversa sobrenatural. Pensa numa conversa extraordinária foi essa. John Piper, ele fala algo muito profundo. Eu preciso ler para você isso aqui. John Piper diz o seguinte: o outro ponto que destaco na expressão beleza arrebatadora é que o amor de Deus não é essencialmente um comportamento, e sim uma afeição, não ações, mas deleite. A glória de Deus passa a ser a nossa alegria suprema. Começamos, acima de tudo, a querer conhecê-lo, vê-lo, estar com Ele e ser semelhante a Ele. Há vários motivos importantes para acreditar que o amor por Deus é, acima de tudo, uma experiência intensa de afeições e não de comportamento. Olha o texto, Salmo de número 25, no verso 14. O Senhor, Ele confia os seus segredos aos que o temem,
e os leva a conhecer a sua aliança. Provérbios capítulo 25, no versículo 2 diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. São os mistérios de Deus, aquilo que é inexplicável, aquilo que é indescritível. O Espírito Santo, Ele quer te levar a este lugar de coisas que são inexplicáveis, mas que também são incontestáveis, são incompreensíveis, mas são sobrenaturais. Haverá o vento do Espírito Santo sobre você, que vai te guiar, que vai te direcionar para o destino que Ele já traçou para a sua vida, que Ele já projetou para você. Queime no secreto, potencializando o seu destino. Lucas capítulo 9, versículo 31 diz: apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Rick Warren, ele diz o seguinte: quanto mais você se tornar amigo de Deus, mais se importa com as coisas com as quais Ele se importa, sofre com as coisas com as quais Ele sofre, e se alegra com as coisas que lhe dão prazer. Quanto mais íntimo de Deus eu for, mais eu amo aquilo que Deus ama, e mais eu rejeito aquilo que Deus rejeita. É por isso que você, meu filho, não consegue ouvir mais as músicas que você ouvia no passado. É por isso que você não consegue mais beber como você bebia antes. É por isso que você não consegue mais estar em baladas como antigamente, em festas como antigamente. E até você se olha no espelho e fala: gente, eu estou muito velho. Não, você não está velho. Eu estou muito quadrado. Não, você não está quadrado. Isso é o Espírito Santo que está dentro de você, agitando você, incomodando você. É o Espírito quem promove isso na sua vida, quem manifesta isso sobre você. Diga amém. E aí eu termino essa palavra para a gente começar a orar. Queime no secreto, fortalecendo sua identidade. Lucas capítulo 9, versículo 35 diz assim: dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Mike Mason, ele diz o seguinte: apesar de Jesus saber que era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, esses títulos não significavam muita coisa para ele. Ele não definia a si mesmo por meio de títulos, mas sim de relacionamentos. O mais importante deles era ser filho, o filho de seu pai. Tu já percebeu que quando a gente entende que é filho, a gente tira a pressão de se autoafirmar alguma coisa? Todo mundo que se autoafirma demais é que na verdade não é nada. Quando você sabe que você é filho, você não tem mais que se autoafirmar. Você arranca todo tipo de achismo, toda soberba, toda prepotência, todo ego, porque o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que fez todas as coisas, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, ele se ajoelha
aos pés dos discípulos, e ele lava os pés dos discípulos. Jesus faz isso. Mas você é o Filho de Deus, você é o próprio Deus, você é o Messias. Eu que tinha que fazer isso. Não. Porque o reino de Deus é assim. Já viu que o maior é o menor? Que quem acha que é, não é. Que no reino de Deus funciona assim. Você é apenas o jumentinho de Jesus, mas quem monta em você é Ele. Que aí eu sei que você entende o que eu estou falando, que os recursos que Ele te deu com um propósito. Que o dinheiro que Ele proporcionou para você tem um só propósito. E você sabe que os títulos que Deus te deu tem um só propósito. Que o network que Deus te deu tem um só propósito. Existe para você um fim que é proveitoso. Qual fim que é proveitoso, bispo? Deus ser exaltado e o reino de Deus crescer nessa terra. Deus ser glorificado e o seu reino expandir em toda a terra. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então glória pois a Ele, somente a Ele, para todos sempre, amém. O meu Jesus continua fazendo isso. Ele vai até o poço de Jacó, e essa mulher, a mulher samaritana, diz para ele assim: ei, como assim? O nosso povo não tem diálogo, o nosso povo não se dá bem. Como assim você vem até mim? E é fato que isso é escandaloso para a religião, e o diabo quer que a gente venha sempre conservar o nosso religiosismo, a nossa pseudo-espiritualidade, o nosso esfriamento espiritual. Mas Cristo olha assim e diz: mulher, se tu soubesse quem eu sou, tu me pediria água, eu te darei uma água que jorra para a vida eterna. Essa mulher começa a ter um assunto um pouco teológico com Jesus e fala a Jesus: onde que se adora? É em Jerusalém? É aqui no monte? Cristo fala: não, não é em Jerusalém, não é no monte, mas é em espírito e em verdade. Você já percebeu que muitas pessoas, os anos passam, os dias passam, e ao invés de o fogo do Espírito queimar mais forte, propagar, eles começam a criar barreiras e obstáculos para a ação sobrenatural do Espírito Santo, porque começam a falar uma coisa tipo assim: não, eu não sou menino espiritual, isso é meninice. Já viu que tem gente que o tempo passa, ao invés dele deixar esse fogo se alastrar, ele começa a criar barreiras, bloqueios. Ao invés do coração pegar fogo e ser consumido pelo Espírito, eles começam a apenas observar. Observam o movimento, eles observam as experiências dos outros, e observam normalmente para julgar os outros. Alguns entram em um nível espiritual que estufam o peito e dizem: eu sou, eu tenho, eu faço. Tem muita gente que vive como um museu, vive de experiências do passado. Lá no passado eu tive, lá no passado eu ganhei vidas para Jesus, lá no passado eu pregava a palavra com muito ardor no meu coração. Hoje apenas querem as luzes da ribalta, querem promover os seus nomes e não o nome de Cristo. Eles querem a glória para si, não para Jesus. São como um sepulcro caiado. John Piper diz que existem igrejas cujos cultos são solenes, mas é como um caixão florido, lá dentro tem um defunto. Muita gente vive
e se faz de conta. Eles querem ter uma experiência com o Espírito Santo. Eles até oram nos cultos comunitários: Espírito de Deus, vem sobre mim. Espírito Santo, eu te amo. Eles até fazem isso, mas é apenas professado em palavras, mas não é demonstrado com a vida. Antes de entrar aqui, eles fazem aquilo que Deus rejeita. Eles assistem aquilo que Deus tem nojo. Estão presos na pornografia, estão presos na mentira, estão presos na fofoca, estão presos nesse mundo. E aí eles falam: Espírito Santo, vem sobre mim, e nada acontece, porque muitos criam um falso fogo, um falso entusiasmo. Muitos que entram em um culto comunitário como esse e nem sabem o que fazem aqui. Muitos que entram em um ambiente como esse apenas por entrar. Mas hoje eu peço ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha incendiar o seu coração mais uma vez, e para que você volte a ter tanto temor, tanta paixão, tanto zelo pelas coisas de Deus. Eu vou dizer isso aqui em nome de Jesus Cristo: o Espírito Santo, Ele te levará ao novo nível de experiência, que vai transcender uma reunião, que vai transcender o prédio da igreja. Ele vai te levar novamente para o secreto. Ele te levará a esse lugar